Amém, queridos? Aleluia. Abra já sua Bíblia no livro dos Salmos, para a glória de Deus. Salmos 27. Em nome de Jesus. Salmos 27. Versículo 1 até o versículo 6. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Salmos 27. Amém, queridos? Se estiver com dificuldade, irmão, acho que tem alguém do seu lado que vai te ajudar a encontrar para a glória de Deus. Viu? Não se preocupe. Aleluia. Salmos 27. Oh, glória a Deus. Creio que todos achou. Vamos fazer a leitura da palavra. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e os meus inimigos, investiram contra mim para comer as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na sua casa, na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça se exaltará sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim, pelo que oferecerei sacrifício de júbilo no seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Pode sentar em nome de Jesus, glorificando a Deus. Para a glória do Senhor. Deus me deu essa palavra, irmãos, nessa noite a ser ministrada. Nós oramos e pedimos sempre uma palavra ao Senhor para ser dirigida ao nosso coração, não ao seu, ao meu também. E ao fazer a leitura da Bíblia, parei no Salmo 27, que nós acabamos de fazer a leitura. E diante desse Salmo, queridos, eu pude aprender muitas coisas com Deus, coisas tremendas e gloriosas, que muitas vezes nós passamos desapercebidos, irmãos, em textos semelhantes a esse. Nós muitas vezes leamos eles, mas nós deixamos para lá, nos esquecemos. E para o culto, irmãos, essa noite, o Senhor me deu essa palavra do Salmo 27. Porque, irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, e nós lemos um salmo semelhante a esse, nós podemos observar, irmãos, que Deus, Ele nos chama a atenção diretamente para Ele. Porque a vontade do Senhor, querida, é para que nós possamos estar diretamente ligados nele, que Ele seja o centro de tudo. Muitas vezes, irmãos, nós temos as nossas limitações, certamente, mas nós deixamos, irmãos, um pouco Deus de lado. Achamos que muitas vezes nós podemos alguma coisa. E o Salmo 27, ele vem nos mostrar, irmãos, que nós temos que ter uma total dependência de Deus. Nós temos que olhar, irmão, nesse Salmo e ver que a nossa vida é inteiramente dependente do Senhor. Quando eu li esse Salmo, irmãos, eu comecei a compreender muitas coisas, como o salmista quis expressar aqui na sua palavra. Nós podemos, irmãos, observar que o salmista, quando ele escreve esse salmo, ele começa a enumerar, irmãos, não foi as bênçãos primeiramente. O salmista começou a enumerar as grandes lutas que ele estava passando na hora. O salmista começou a dizer, irmãos, os inimigos que o cercavam, os grandes exércitos, as pessoas que o perseguiam. Ele começou a colocar dessa forma. Mas você pode ver, irmãos, que cada final, ele dizia, mas eu vou temer quem? Eu vou temer quem? Porque, irmãos, ele sabia que o seu Deus é maior. Ele tinha uma total confiança no seu Senhor. Ele sabia, irmão, que Deus podia entrar e operar e fazer ao seu favor a qualquer momento. E nós conhecemos, irmãos, a vida do salmista Davi, sabemos que passou momentos difíceis, teve que se esconder até em cavernas, mas mesmo lá dentro da caverna, a sua confiança era total em Deus. Ele depositava a confiança no Senhor. Nós, irmãos, vivemos em momentos ou em dias de desconfiança espiritual.
Eu estava orando ao Senhor por esses dias, buscando entender os momentos que nós passamos hoje. E o Senhor me fez entender que nós vivemos momentos, irmão, de desconfiança espiritual. Será se aquele homem é de Deus? Será se aquela mulher é de Deus? Está meio perturbado, conturbado em uma situação, a vida espiritual num todo. E nós vivemos nesse período, irmão, de desconfiança espiritual. Será se eu creio que ele vai falar? Será se eu vou acreditar que ela vai falar? Está dessa maneira. Mas, irmãos, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos, irmãos, o salmista direcionando sua vida diretamente ao Senhor, a Deus. Sabendo que Deus era providência, irmão, no momento mais certo da sua vida, aquele momento mais crucial. Ele sabia disso. E ao ler, irmãos, esse salmo, eu comecei a meditar com o Senhor, porque muitas vezes nós oramos em situações que achamos que não temos forças para buscar a Deus. Há momentos da nossa vida que fala, Senhor, não tem como, não tem palavras para expressar o Senhor. São momentos muito difíceis. E eu comecei, irmãos, a analisar a minha vida. Porque eu fiz uma oração ao Senhor numa certa feita, irmãos, num momento muito difícil da minha vida. Fui buscar ao Senhor mesmo sem forças. Fui buscar a Deus em oração. Em um lugar, irmãos, que é costumeiro, que é no monte. Fui buscar ao Senhor numa campanha no monte, a favor de meu filho que estava internado, com leucemia no sangue. Irmãos, eu digo através desse salmo, que naquele dia eu me coloquei de joelhos a buscar a Deus, confiando na providência. Fui aprender com o salmista, irmão. Naquela mesma noite, Deus deu a vitória, purificou o sangue dele, e ele está aí correndo para baixo e para cima. Mas aí que vem a questão, irmão. Em outra situação semelhante a essa, também fui eu orar ao Senhor no mesmo monte, no mesmo lugar, a buscar pela vida da minha mãe, que estava também internada, nas últimas. Eu disse, bom, eu já busquei aqui, a vitória foi alcançada, vou buscar de novo, no mesmo lugar habitual. Orei ao Senhor, irmãos, naquele mesmo lugar, com toda a minha fé que eu tinha para depositar na presença de Deus. Mas, irmão, a resposta foi diferente. A única resposta que Deus me deu naquele monte foi me mostrar um caixão na minha frente. E eu sabia que era a vontade do Senhor. Quando eu saí do monte, alguém disse, sua mãe faleceu. Eu disse, eu já sabia. Mas como você sabe, Deus, Ele me falou lá em cima no monte que era a hora dela descer à sepultura.